Olá, meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Minimum Vita. Seja muito bem-vindo. Dando sequência, hoje nós vamos para a nossa última aula sobre citologia de líquidos biológicos. Então vamos lá, mas depois da vinheta. Vamos só dar uma recordadinha naquilo que a gente falou na nossa última aula rapidinho, para a gente não ficar muito por fora, né? Então até agora, gente, a gente falou, a casa tá enrolando, não tô não. Eu dei muita teoria, porque é importante a gente ter uma teoria para entender o que a gente está vendo. Então, não basta, eu poderia vir aqui e dar uma aula, sapecar morfologia, ó, isso aqui é um linfócito, isso aqui é um macrófago, isso aqui é um segmentado, não. Eu acho que não é por aí. Então, eu acho importante vocês entenderem o que vocês estão, o que aquela célula está fazendo ali, por que ela está daquele jeito, e para poder saber aquilo que interessa, aquilo que é importante relatar para o médico, aquilo não é importante. E quando o médico chegar para vocês e perguntarem, mas por que você colocou isso? O que isso quer dizer? Vocês saibam responder. E não simplesmente escrever o que você está vendo sem saber o porquê daquilo ali. Então, basicamente, a gente entendeu primeiro o que são líquidos cavitários, quais são as principais cavidades que a gente vai chegar ao líquido para a gente viu toda essa parte. Eu falei os principais grupos das células que a gente vai encontrar na cavidade, mesotelial, característica de lignidade e os leucócitos. Então, a gente explicou o funcionamento, como que a gente faz para conseguir uma lâmina boa, porque senão não adianta nada. Tudo que eu falar aqui não vai adiantar nada se a gente não tiver uma lâmina boa. E depois, eu falei especificamente, já comecei falando dos leucócitos, que é o que a gente mais vai ver mesmo, que a gente vai mais tem que perder tempo mesmo. Perder tempo não, né? Vai ter que conversar mais. A gente falou sobre a origem dos linfócitos, de onde eles vêm. Então é bom que já pega um gancho aí na hematologia. Eu falei agora, depois eu falei das funções. Os leucócitos, basicamente, eles defendem o nosso organismo contra as agressões externas, e a gente vai ter por duas vias, seja na resposta imunológica celular, seja na resposta imunológica específica. E aí eu falei, essa aqui é a e aí, a gente falou que a resposta imunológica celular é a primeira linha de frente, é onde vão atuar os segmentados e os monócitos para poder defender o nosso organismo. É uma resposta menos específica, onde ocorre mais destruição tecidual, a inflamação é maior, que não só o agente agressor, mas o espaço ali, ele fica bem destruído. E depois de um tempo, a gente vai ter uma resposta imunológica específica, onde os linfócitos vão ser os protagonistas e vão atuar especificamente no agente por meio de substâncias específicas para aquele agente agressor. Por isso que uma resposta mais elaborada, que seres vivos mais evoluídos que vão apresentar esse tipo de defesa. Bom, então, a gente continuando aqui, nós vamos falar então hoje da resposta imunológica específica. Por que não começar com a resposta imunológica celular, já que ela é a primeira que acontece no organismo? Por que não? Porque a resposta imunológica celular, eu vou falar mais de segmentado, mais de monócito, então a gente vai perder mais tempo. Vamos falar primeiro, que é um pouco mais simples, sobre a resposta imunológica específica, que a gente trata basicamente de linfócitos nesse caso. Bom, então, a resposta imunológica específica, como a gente já falou, assim, né, quem participa dela a princípio são os macrófagos. Cássia, o que é macrófago? Vou falar rapidinho aqui. O macrófago, na realidade, a gente tem um monócito que está na corrente sanguínea. Quando o monócito ele é ativado na corrente sanguínea por substâncias liberadas
na própria região ali da agressão, da inflamação, esses monócitos são ativados por essas substâncias, eles atravessam, então, eles são ativados, esse processo de ativação, só para a gente entender, chama-se quimiotaxia. Então, eles migram da corrente sanguínea para o sítio da infecção. E eles atravessam a parede do vaso e caem naquele local ali. A gente vai falar mais sobre isso lá na resposta celular. E quando eles saem da circulação e caem ali naquele local que está ocorrendo a agressão, eles passam a se chamar macrófago. Então, o que é o macrófago? É o monócito ativado fora da circulação sanguínea. Bom, então qual que é o papel dele ali naquele local? Ele vai, assim como na resposta celular, na resposta específica, tem a participação das duas respostas, ele vai fagocitar o agente agressor. Igual tá aqui. Fagocitando o agente agressor, gente, antes que eu me esqueça, nosso objetivo aqui não é, só vou abrir um parênteses, não é aula de imunologia. Então eu não vou entrar em detalhes, mesmo porque eu não tenho tanta autoridade assim para falar de processo imunológico. Eu vou simplesmente apresentar a resposta imunológica de uma forma bem básica, sabendo que a coisa não é simples assim, a coisa é muito complexa. O nosso conhecimento ainda tem muita coisa para ser descoberta nessa área, mas eu vou me ater principalmente nos detalhes que vão ser importantes para a gente entender a morfologia celular. Combinado? Então vamos lá. Então o macrófago, ele ativado, ele vai fagocitar aquele agente externo, que ele julga que vai ser agressivo ao nosso organismo. Fagocitando esse agente, ele vai metabolizá-lo e vai apresentar partículas desse agente, que a gente chama de antígeno, vai expressar essas partículas que chamamos de antígeno na sua superfície. Quando ele faz isso, essa expressão desse antígeno na membrana ativa os linfócitos. Linfócitos tipo T, auxiliar, e linfócitos tipo B. Então, o linfócito tipo T, ele reconhece ele libera linfocinas que vão ativar mais ainda as células B, as células desses linfócitos tipo B, que ficam mais ativos e conseguem reconhecer com maior eficiência os antígenos e também a se reproduzir de uma forma que a gente chama de forma clonal em outros linfócitos. Linfócitos que a gente chama de plasmócitos, que são os que produzem os anticorpos dessa substância que eu estou falando, né? Agora que eu estou falando o nome anticorpo, que é a substância específica para esse agente. Então, esse anticorpo só vai funcionar nesse agente, não vai agredir nenhuma outra coisa que está ali naquele local e vai destruir, não vou entrar em detalhes como esse agente. E também os linfócitos B, eles produzem células B de memória. Essas células vão ficar guardadas lá nos tecidos linfóides por uma segunda apresentação, por um segundo ataque desse antígeno. Ele já tem linfócito B que automaticamente começa a se reproduzir de uma forma clonal para atacar, e já não demora tanto tempo assim, porque o código do antígeno já está ali guardadinho. Por que você está falando isso tudo, Cássia? Só para vocês entenderem que os linfócitos, olha só aqui, né, basicamente falando, só aqui a gente tem 4 tipos de linfócito. Então, ou seja, os linfócitos na citologia, eles podem apresentar formas diferentes, morfologias diferentes, justamente por causa desses vários tipos de linfócito que existem. Então, por exemplo, eles podem ter, por igual aqui, né, tem uma basofilia, que a gente chama, né, que é uma cor mais azul intensa. Por que essa cor é devido a quê? A basofilia, o citoplasma fica mais basófilo. Por quê? Porque está sendo produzido nesse linfócito muito anticorpo. Provavelmente esse linfócito é um tipo plasmócito. Está produzindo muito anticorpo. E o anticorpo ele tem um pH mais baixo. Então, quando você cora essa célula, ela vai ficar mais azul.
Então significa que está sendo ali produzido muito anticorpo. Por exemplo, esse aqui, ele já, esse tipo de, aquele linfócito pequeno, ele já, o citoplasma dele quase a gente não vê, mesmo assim a beiradinha aqui já não está tão basofílico. Ele é um e a cromatina dele parece que é um pouquinho mais frouxa, essa cromatina aqui. O que é cromatina frouxa? O que é cromatina condensada? Olha só, essa cromatina ela é mais escura, ela tem a sensação de ser mais densa. Essa cromatina aqui é mais ou menos. E esse linfócito aqui, ele tem uma basofilia, não tanto quanto esse, mas é bem azul também. E o núcleo não é tão grande quanto esse, a relação núcleo-citoplasma não é tão grande quanto esse. E ele tem a cromatina mais frouxa, é como se a cromatina estivesse mais espalhada sobre a superfície nuclear. Então, gente, isso aqui é para mostrar para vocês que existem vários tipos de linfócitos. É interessante classificar. Ah, isso aqui é um plasmócito, isso aqui é um linfócito B, um linfócito T. Não, a gente não precisa, mesmo porque a nossa citologia aqui não vai nos permitir diferenciar um linfócito do outro, um linfócito do outro. Mas só mesmo para a gente entender, para a gente ficar preparado, que a gente pode encontrar linfócitos das mais diversas formas. Entendi, moçada? Então, vamos lá. Bom, então, aqui a gente tem 3 figuras, justamente para mostrar essa variedade de linfócitos que a gente pode ter. Então, aqui a gente tem um linfócito, um tamanho relativo, né, mediano. Aqui a gente tem um linfócito pequeno, olha só, em relação às outras células, né? E aqui a gente tem um linfócito médio também, um tamanho mediano. Olha só, esse linfócito aqui, né, tá muito clarinho, mas o citoplasma está mais ou menos aqui, o linfócito mais ou menos com o núcleo central. Aqui o núcleo está mais periférico, aqui o núcleo está mais ou menos central, né? A relação núcleo-citoplasma aqui é mediana, aqui o núcleo é bem mais, quase o volume todo do linfócito, e aqui é uma relação citoplasma menor. A gente pode ter linfócitos muito grandes, olha só, e uma basofilia muito mais intensa, tá bom? A gente pode ter diferentes tipos de linfócito. Aqui a gente tem um linfócito com nucleolo. Pode aparecer nucleolo? Pode. E esse aqui, linfócitos com mitoses, em processo de mitose, também podemos ver. Ah, Cássia, é importante relatar isso? É importante. Então, presença de linfócitos apresentando nucleolos evidentes, presença de linfócito em fase de mitose. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está sofrendo um estímulo. Agora, qual estímulo ele está sofrendo especificamente não dá para falar. O que a gente pode falar aqui, que esses linfócitos, eles estão sofrendo, né? Assim, eles estão sofrendo um estímulo, mas a gente não consegue exatamente definir qual é. É importante relatar? É importante, porque isso aqui pode ser até um estímulo maligno também. Sei. É importante relatar que o médico vai associar com a clínica dele, mas a gente não pode falar muita coisa. Esse aqui é interessante, olha só. Essa lâmina, essa figura, a gente pensa em derrame linfocitário. O que é isso? Um derrame linfocitário é quando você tem uma citometria maior, né? Então só por aqui, né, a gente já imagina que a citometria pode ter sido, né, a contagem celular pode ter sido importante. E a gente vê um padrão linfocitário. Mais ou menos, claro que não é assim exatamente, mas a gente consegue ver que a maioria dos linfócitos aqui são pequenos linfócitos. Olha só, a gente viu esse aqui tá grande, com a basofilia mais intensa, lembrando até um plasmócito, né, que é um núcleo mais periférico, então pequeno, mas a maioria dos linfócitos, eles apresentam uma morfologia muito semelhante. Então, quando a gente vê isso aqui, a gente pensa, olha só, olha a resposta celular específica atuando aqui, né? Então, é um material que basicamente só tem linfócito, então você não pensa, não tem uma degeneração celular, olha só, as células estão preservadas, basicamente é linfócito, tem um macrófago aqui, né, ó, esmonócito, macrófago aqui,
mas basicamente, talvez esse aqui seja macrófago, não sei, tá dando para ver direito, mas basicamente a gente tem linfócito com morfologia bem semelhante, então a gente pensa numa resposta imunológica específica. E também a gente pensa que por esses linfócitos estar tão parecidos, há uma reprodução clonal aí, lembra? Né? É esse tipo de célula aqui, então as células B estão se reproduzindo de uma forma clonal para produzir linfócitos todos iguais por algum motivo. Esse padrão aí, ele é típico de tuberculose. Tá? Então, o paciente com tuberculose apresenta um infiltrado linfocitário importante. E também, mas pode ser também um estímulo, por esses linfócitos serem muito parecidos, pode ser também um padrão de malignidade, pode sugerir um linfoma. Mas o que a gente, por que a gente coloca no laudo? Isso tudo a gente sugere, a gente pensa, pode até discutir com o médico, mas a gente não pode afirmar só por isso. Então, o que eu relataria, né, depois que eu fizesse a contagem, né, tantos linfócitos, né, aí no caso aqui vai dar mais de 90% de linfócitos. Aí eu relataria na citologia descritiva presença de linfócito, presença de padrão linfocitório morfológico. Não sei, a gente tem que pensar. Como é que presença de morfologia linfocitária homogênea? Não sei, isso aí vocês vão discutir a melhor forma de escrever. Mas eu sugiro chamar a atenção na citologia descritiva quando os linfócitos estão bem parecidos. Eu vou falar idênticos, não tem jeito, né? Biologia não tem como ser idêntico, não é igual a matemática, mas um padrão bem semelhante de morfologia linfocitária. Olha só, essa aqui é outro exemplo de que os linfócitos estão bem parecidos. Só que nesse caso, olha só, eles têm nucleolo e apresentam também um contorno nuclear irregular. Então, como que a gente falaria nesse caso? Presença de linfócitos apresentando um padrão morfológico homogêneo, com presença de nucleolos evidentes e membrana nuclear irregular. Pronto. É o suficiente. Olha só, nesse caso aqui, o livro está falando que é um paciente com pneumonia viral. Tá, então, é um outro caso também. Né? Não dá pra gente falar, sugere pneumonia viral. Bom, a gente pode até, olha, vários casos de pneumonia viral tem esse padrão morfológico, mas a gente não pode escrever isso, a gente simplesmente vai falar o que a gente está vendo. E esse caso aqui, olha só, a gente não tem um padrão linfocitário, a gente tem linfócito pequeno, linfócito com contorno irregular, linfócito maior, é só imenso, né, com uma basofilia importante. Então, nesse caso, e tem um segmentado aqui de queda, né? Então, nesse caso, a gente conta os linfócitos. Precisa de relatar, Cássia, só porque você viu esse linfócito com contorno irregular? Não, porque isso é normal encontrar. Significa que o linfócito está sofrendo um estímulo. Não necessariamente tem que colocar. Agora, se você vê um padrão homogêneo, linfócito, é bom descrever. Nesse caso. Quando é um padrão heterogêneo, você tem vários tipos de linfócitos, não precisa de relatar esse padrão heterogêneo de morfologia linfocitária, porque isso já subentende-se, bom, depende, se vocês acharem por bem relatar padrão heterogêneo de linfócitos, tudo bem, se você está diante de um infiltrado linfocitário, porque isso sugere mais processos benignos. Combinado? Agora vamos falar de resposta imunológica celular. Como eu já falei, essa resposta imunológica celular é a primeira reação imunológica do organismo contra o agente agressor, e quem participa dessa resposta basicamente é neutrófilo e macrófago. Neutrófilo não, segmentado, né, que aí envolve neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e o macrófago. Bom, então eu não consegui nenhum exemplo de uma resposta imunológica celular dentro de uma cavidade.
Eu consegui de uma resposta na região da pele. Vamos aproveitar o esquema, porque o mecanismo é mais ou menos o mesmo, dá para a gente entender. Então, vamos supor que bactérias consigam penetrar na derme por meio de um material perfurocortante. Então, quando as bactérias penetram ali, a própria lesão das membranas liberam substâncias químicas como histamina, cinina, prostaglandina, leucotrienos, citocinas, e essas substâncias elas agem sobre esses vasos sanguíneos que estão irrigando a região. Então, se a gente pegar aqui um aumentozinho maior, esses vasos eles sofrem dilatação, essas substâncias químicas conseguem penetrar dentro do vaso e em contato com os monócitos e os neutrófilos, eles são ativados e eles, por diapedese, eles atravessam a membrana, a parede do vaso sanguíneo e caem na cavidade aonde está ocorrendo a lesão. E por lá eles vão agirem, atuarem, fazerem a função deles da resposta imunológica celular. Vamos ver primeiro os neutrófilos. Os neutrófilos, eles quando caem na cavidade, eles vão fagocitar. Então, basicamente, a função do neutrófilo é a fagocitose, que a gente já viu. Eles envolvem o agente agressor e metabolizam o agente agressor. Só que com um detalhe, após essa metabolização, essa destruição do agente agressor, eles também morrem. Então, eles se degeneram junto com o agente agressor. Por que eu estou falando isso? Porque se você vê um material, vamos supor, igual o exemplo aqui, esse material a gente fala que ele está em um avançado grau de degeneração celular. Tão avançado que a gente não consegue nem ver, nem identificar que tipo de célula a gente tem aqui. Então, o máximo que a gente pode relatar é presença de avançado grau de degeneração celular, impossibilitando a diferenciação das células. Não tem como a gente contar quantos por cento tem de cada um, que a gente não consegue nem identificar. Então, vocês lembram como eu falei que a resposta imunológica celular é uma resposta que ela causa uma destruição daquele local? Então, muitas vezes você chega a tal ponto que a destruição ser tão grande que você não consegue nem diferenciar as células. O mais que eu posso ver aqui, olha só, tem umas bactérias aqui. Provavelmente, na maioria das vezes, essa destruição celular, na maioria das vezes, é infecção bacteriana. Então, gente, outra coisa importante falar também, o oposto, de neutrófilo degenerado, seria um neutrófilo conservado, vamos dizer assim, Vocês lembram que eu falei que no sangue, o neutrófilo, o segmentado no sangue, ele vive até 8 horas. Por quê? Porque o sangue não é o melhor lugar para ele viver. Então, se até 8 horas ele não sair do sangue para atuar na resposta imunológica celular, ele é eliminado depois de 8 horas. Uma vez que ele é acionado, ele é ativado, ele sai do sangue e cai na cavidade para fazer o seu papel de fagocitose, ele pode durar até 5 dias. Por que eu estou falando isso? Porque você pode encontrar também neutrófilos com multissegmentação nuclear. Olha só, a gente sabe que um neutrófilo, normalmente ele tem 3 lóbulos. Quando o neutrófilo tem 3 lóbulos, a gente fala que ele está maduro, pronto para atuar. Mas se ele não atua, não faz o papel dele e não morre, se ele ainda continua na cavidade, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai ficando, ele vai amadurecendo mais ainda, o núcleo vai segmentando cada vez mais. Então, se a gente vê um segmentado com um núcleo com mais de 5 segmentações, nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentações esse aqui. A gente fala presença de segmentado com presença de neutrófilos com multissegmentação nuclear, ou multissegmentados. Por quê? Porque isso é importante, que fala a favor de que o derrame tem mais tempo, aquela célula está ali há mais tempo. Bom, então a gente está falando de segmentado. Nessa lâmina aqui, a gente vê o predomínio de segmentado.
Eu também falaria que era um grau de degeneração moderado, porque a gente consegue identificar as células, que isso aqui todos são segmentados, não tão bonita, mas dá para diferenciar. E essa lâmina tem um detalhe importante, que é o que a gente chama de cariorrex. O que é isso? É uma ocorrência que faz parte de degeneração celular, quando a membrana nuclear se rompe e espalha cromatina sobre o citoplasma. Então esses borrões bem escuros aqui nada mais do que DNA, do que cromatina espalhada pelo citoplasma. Então a gente contaria, né, os segmentados e tal, daria as porcentagens, e na descrição a gente poderia colocar presença de moderado grau de degeneração celular, presença de cariorrex. Então indicando que isso aí a gente está querendo dizer que a gente tem ali, né, está atuando ali uma resposta imunológica celular e está tendo muita degeneração dos neutrófilos, justamente porque aquele negócio, eles combatem e eles se degeneram também quando eles conseguem fagocitar o agente agressor. Aqui a gente pode observar também, a gente tem um predomínio de segmentado e a gente pode observar a presença de levedura, no caso intracelular. Não está muito bonito não, que a célula que fagocitou essas leveduras, ela meio que se rompeu, né, ela se degenerou, mas a gente consegue visualizar aqui que elas estavam todas juntinhas, provavelmente dentro do citoplasma. Aqui também está mais fácil ainda, né? Então a gente consegue ver normalmente um grau de degeneração celular moderado, com presença de células leveduriformes intracelulares. Nessa outra lâmina, a mesma coisa. Esse aqui a gente nem consegue diferenciar, olha só. Aqui até que a gente consegue perceber um segmentado, mas aqui a gente não consegue nem diferenciar a célula. Porém, a gente pode perceber que elas estão dentro de um citoplasma, né? A célula já está degenerando, mas elas então estão dentro da célula. Então, nesse caso aqui, a gente tem bactéria intracelular. No caso aqui, esse material, ele mostra Streptococcus pneumoniae no líquor. Então, gente, aproveitando esse gancho aqui, toda vez que a gente vê um micro-organismo intracelular, levedura no caso, ou aqui no caso bactéria, porque se o micro-organismo está dentro da célula, é porque ele foi fagocitado. Se ele foi fagocitado, é porque a célula entendeu que aquele micro-organismo ele é nocivo, ele está causando dano ao organismo. Então ele precisa ser eliminado. Por que eu estou falando isso? No líquor é fácil, porque o líquor é um material estéril. Então qualquer bactéria que você vê no líquor já é um forte indício de que tem uma meningite bacteriana em casa. Agora, por exemplo, eu estou aproveitando, não é o caso da aula aqui, mas vamos supor que a gente está vendo um lavado broncoalveolar, um aspirado traqueal, que possui uma microbiota residente. Quando você faz uma lâmina desses materiais, você vê várias bactérias ali, porque ele já possui uma microbiota residente. Porém, se você vê uma dessas bactérias intracelular, é sinal que ela foi fagocitada, é sinal que ela está causando a infecção, é importante. Qualquer bactéria, então aproveitando esse gancho aqui, assim, mais no GRAM, que você vê, vamos supor, BGN intracelular, esse BGN está ali, naquele aspirado traqueal, ele não está só colonizando, ele está infectando também. Então, micro-organismo intracelular é sempre importantíssimo relatar nesses casos que você já possui uma microbiota residente. Não é o caso daqui, porque a gente está falando de líquidos cavitários que normalmente, fisiologicamente, são estéreis. Eosinófilo. Vamos falar de eosinófilo agora. Na verdade, gente, não se conhece, não se sabe claramente, assim, não se sabe a fundo qual seria a função exata dos eosinófilos quando estão presentes na cavidade. O que tem é relacionamentos, por exemplo, toda vez que você vê a eosinofilia, né, que esse predomínio de eosinófilo,
estão muito associados com parasitoses. Não necessariamente vai estar lá por causa disso, mas a eosinofilia é muito associada com parasitoses. É muito associada com processos alérgicos também. No caso de líquidos intracavitários, especialmente líquido pleural, já foi observado a associação entre eosinofilia, né, que é um predomínio de eosinófilo, com pneumotórax. O que é pneumotórax? É ar no coração. Ar na cavidade pleural. Seja por um processo traumático, a pessoa, levou uma facada, ou por um erro cirúrgico, na hora da cirurgia lá, entrou ar na cavidade pleural. Ou então também seja por ar que veio do próprio pulmão também. Então, é muito associado. E qual seria a função exata deles na cavidade? Como eu falei, não é muito clara a função deles. O que se sabe também que a capacidade de fagocitose dos eosinófilos é muito menor que a capacidade dos neutrófilos. Eles não conseguem fagocitar tanto. Você não vai ver bactérias intracelulares dentro do eosinófilo. Você não vê isso. Você vê isso mais em segmentado. Em contrapartida, já que eles não têm uma capacidade de fagocitose tão boa quanto os segmentados, eles possuem esses grãos. Esses grãozinhos que nada mais é do que bolsinhas cheias de enzimas com atividade lítica, com atividade tóxica, de lisar mesmo o agente agressor. Então a função deles basicamente está mais ou menos relacionada por aí. Eles liberam esses grãos tóxicos que lisam o agressor. Não necessariamente, né, eles não têm a capacidade de fagocitar. Então, eu peguei essa tirinha aqui, mas é pra gente dar uma relaxada e pra vocês não esquecerem nunca mais que o eosinófilo está muito relacionado à parasitose. Aí você fica imaginando, poxa, como é que uma célulazinha pequenininha consegue destruir um parasita enorme? Né? Então, sei lá, um xistosoma, né, lá no espaço porta, ou uma filária, não sei, né, no sangue. Como é que eles conseguem fazer isso? Então, aqui, ainda mais que eles não conseguem fagocitar. Como que eles vão acabar com esse monstro, né? Para eles é um monstro, né? Então, aqui tem uma historinha. Os eosinófilos, tem um parasita aqui enorme. Ai, meu Deus, o que vamos fazer? Aí o parasita, vocês, é uma piada para mim, quem são vocês? Aí os eosinófilos, vamos chamar os nossos colegas, nós não conseguimos dar conta deles sozinhos. Aí vem aquele tanto de eosinófilo, olha a eosinofilia aí. Né? Então você vê muito eosinófilo de uma vez, eles não conseguem trabalhar sozinhos para combater esse monstro. Então o que eles fazem? Eles vão lançar as substâncias líticas, as enzimas que possuem dentro das suas bolsinhas, lançam, e aquele tanto de eosinófilo lançando essas enzimas que vão pinicando no parasita. Olha, imagina aquele tanto de eosinófilo cobrindo o parasita. Então, o que acontece? Ele acaba sendo destruído. Né? Então, assim, por isso que a gente tem essa eosinofilia. Um eosinófilo só não dá conta de tudo. Ele tem que ter muitos para poder atuar, fazer a ação deles. Certo, moçada? Bom, gente, então agora vamos falar sobre os monócitos. Os monócitos, assim como os segmentados, atuam na resposta imunológica celular por meio da fagocitose. Então, eles fagocitam o agente que eles consideram estranho, que está causando dano ao organismo. Só que tem algumas diferenças aqui importantes que vale a pena a gente mencionar. Primeiro, o monócito é uma célula que se chama monócito quando está no sangue periférico. Porque a partir do momento que ele atravessa a parede do vaso sanguíneo e vai até o local da agressão, ele muda de nome. Ele passa a se chamar macrófago. Enquanto o segmentado, ele é segmentado tanto no sangue, né, vamos pegar um neutrófilo, um eosinófilo, tanto vai ter o mesmo nome no sangue quanto na cavidade. Por que o monócito muda de nome? Eu já falei, né, que ele vira macrófago. Porque o monócito, ele é ativado. No sangue periférico, a gente fala como se o monócito tivesse a paisana.
ele estivesse ali esperando ser acionado para começar a agir. O sangue, como eu já falei, para o monócito, ele funciona como se fosse um meio de transporte, um meio de vigilância, porque no sangue ele não atua. Então, o papel dele no sangue é só mesmo ficar fiscalizando. Quando ele vê algo de errado, que a gente já viu, né? Por quimiotaxia, ele é atraído para o local da agressão. Lá sim, ele é ativado, ele adquire a capacidade da fagocitose e vai atuar. Enquanto o segmentado, ele já sai ativado do sangue, ou seja, se a gente tiver um agente agressor no sangue, vamos supor, uma bactéria, uma levedura, o segmentado vai agir no sangue. Ele vai fagocitar aquele micro-organismo. Já o monócito não. Ele só adquire essa capacidade quando ele está fora da corrente sanguínea, quando ele está no local de agressão. Por outro lado, a capacidade de fagocitose do, agora chamado de macrófago, é muito maior do que a do segmentado. É cerca de 100 vezes mais. Enquanto a gente falou, né, que o eosinófilo, ele fagocita, mas muito pouco com relação ao segmentado. A grande arma do eosinófilo são as bolsas com as substâncias líticas, com as enzimas líticas que ele lança no agente agressor, enquanto o segmentado, a arma dele é a fagocitose. O macrófago também é a fagocitose, com mais uma arma, com mais uma capacidade, que seria aquilo que a gente viu lá na resposta imunológica específica, que ele fagocita o agente e ele digere o agente e apresenta partículas do agente, que se chama de antígeno, na sua superfície, para ativar os linfócitos, para os linfócitos começarem a produzir anticorpos específicos para aquele agente. Então, mais essa função dos macrófagos. Então, gente, só aproveitando esse gancho que eu estou falando aqui, eu, pelo menos, tenho essa dificuldade e acredito que é uma dificuldade de muita gente, que seria na identificação entre monócito no sangue, né? Vamos supor que você está fazendo um hemograma, no sangue, entre monócito, muitas vezes você vê uma célula, você não tem dúvida se é um monócito ou se é um linfócito. Justamente por causa disso, porque o monócito no sangue, ele não está ativado. E, por outro lado, o linfócito, a gente viu que existem vários tipos de linfócitos, cada um com uma morfologia diferente, com uma basofilia, com um tamanho, com uma distribuição de cromatina. Isso tudo, muitas vezes, os linfócitos podem ter várias formas. E como o monócito no sangue ele não está ativado, ele não está na sua capacidade plena de funcionamento, então o que acontece? Você muitas vezes confunde com o outro. Já nos líquidos periféricos cavitários, a gente não tem esse problema. Por quê? Porque os monócitos nos líquidos cavitários, olha aqui a diferença de um monócito no sangue periférico e um macrófago nos líquidos cavitários. Já nos líquidos cavitários, eles expandem o citoplasma. O núcleo deles, a cromatina fica mais frouxa, porque eles estão em atividade. A cromatina tem que ficar mais frouxa, para o DNA ficar mais livre e conseguir produzir as proteínas líticas que ele precisa e tudo mais, as proteínas no citoplasma. Então, é muito mais fácil você identificar um macrófago do que um monócito. Então, se vocês querem aprender a diferenciar monócito no sangue, e não confundir com linfócito, aprendam, façam bastante líquidos cavitários, que aí vocês vão acostumar com a carinha do monócito na forma verdadeira, na forma ativa que ele tem. Aí vai ficar cada vez mais fácil identificar no sangue, certo? Então seria a diferença, né? Então aqui, aproveitando nessa lâmina aqui, a gente tem 3 monócitos, um segmentado e 2 linfócitos aqui. Ah, Cássia, isso aqui é provavelmente uma célula que já degenerou, não dá para identificar. Provavelmente um núcleo, né, que se rompeu, e as hemácias, né? Bom, gente, e uma terceira observação importante dos macrófagos, ex-monócitos, né? Bom, o macrófago,
lembrando aqui, os segmentados, eles fagocitam o agente agressor e eles se degeneram junto com o agente. Por exemplo, que eu falei, ele fagocita, ele metaboliza aquele agente e ele vai embora junto. Já os macrófagos não, eles fagocitam o agente, nessa fagocitose já eliminam um bocado, porque eles têm essa grande capacidade de fagocitose, já eliminam tanto de agente, apresentam o antígeno para o linfócito produzir os anticorpos e não morrem, e continuam ali naquela ação. Nisso eles podem viver anos ali. E eles não... Cássia, quando acabou toda, né, a agressão, já tá tudo bem, já acabou, já não tem mais nada. Eles voltam para o sangue? Não, eles não voltam. Eles permanecem na cavidade. Aqui, ó, e de uma forma inativa, vamos dizer assim como no sangue eles estão ali inativos, aguardando para agir, no tecido também. Eles permanecem naquele tecido, muitas vezes, com o tempo, eles vão adquirindo até mesmo as características morfológicas das células ali do tecido, tá? Não vou entrar muito em detalhes nisso, e eles passam a se chamar histiócitos, certo? Então, o que é o histiócito? O histiócito é um macrófago no tecido inativo, ali a paisana. E o que é o monócito? O monócito é o macrófago inativo no sangue periférico. E o macrófago seria um macrófago mesmo, com toda a sua, né, agindo ali em plena forma, atuando, fazendo o seu papel. Certo? Opa, desculpa. Bom, vamos lá então? Então vamos ver alguns exemplos. Esse exemplo aqui, olha só, aquilo que eu falei, ele é grande, o citoplasma bonito, o núcleo, né, a relação citoplasma é grande, então ele é bem maior assim, né, a relação núcleo-citoplasma é pequena. O citoplasma ocupa uma grande parte do volume celular. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 macrófagos, né? E um linfócito aqui, 2 linfócitos pequenininhos aqui, olha o formato diferente, linfócito. E esses 2 linfócitos estão meio apertadinhos ali, né? Os macrófagos estão apertando nele, algumas manchas aqui de restos celulares, hemácias. E olha só, e os os macrófagos, eles estão assim, com vacúolos, cromatina frouxa, significa o quê? Que eles fagocitaram algumas coisas, não sei o que, não dá para saber o que é. Então aqui simplesmente relata na contagem ali, macrófago, não precisa de entrar em detalhes. Macrófago vacuolizado não tem uma, a meu ver, não tem um significado clínico. Significa que fagocitou alguma coisa, tá? Mas isso aí eu acho que é dele mesmo, é característica deles mesmo serem esses vacúolos, tá? Bom, e aqui? Aqui a gente tem o que a gente chama de macrófago em anel de Sinnett. Olha só que lindo, aqui a gente tem 2 macrófagos e aqui a gente tem um macrófago enorme, com um vacúolo enorme. Então o que aconteceu aqui? Os vacúolos, eles foram se emendando e formou um vacúolo grandão que empurra o núcleo para a periferia. Então parece um anel, né? Então a gente fala que é um anel de Sinnett. Só que tem importância clínica? Que eu saiba, não. É bonito, é curioso, é bom a gente conhecer, para não ficar espantado, né? Que é uma célula muito grande e tal. Mas importância clínica não tem nenhuma. A única coisa que significa é que os vacúolos, ele fagocitou tanto que os vacúolos emendaram um no outro aí. E aqui? Bom, o que nós estamos vendo aqui? Quando o macrófago fagocita algo e a gente consegue identificar, ainda não digeriu aquilo que ele fagocitou, e a gente consegue identificar o que ele fagocitou, muitas vezes ele recebe nomes específicos para aquilo. Então, como está escrito aqui na legenda, né? O macrófago fagocitou um neutrófilo. Então, ele ganha o nome de neutrófago. Então, olha só, macrófago fagocitou um segmentado, então virou o nome de um neutrófilo, virou o nome de neutrófago. Talvez ele ganhe nomes específicos. Só que eu discordo desse livro. Quem sou eu para discordar do Body Fluids? Mas
peço permissão aqui para discordar. Por quê? Se eu ver uma lâmina, se eu ver isso aqui no microscópio, eu não considero um neutrófago. Um macrófago fagocitou um neutrófago. Pelo simples detalhe que a minha impressão que eu tenho é que essa célula, esse neutrófilo, ele está em cima do macrófago e não por dentro. Pelo simples detalhe que o núcleo do segmentado, ele está meio que sobreposto ao núcleo do macrófago. Isso não acontece. Se o segmentado tivesse dentro, se o macrófago tivesse fagocitado esse neutrófilo, o neutrófilo tinha empurrado o núcleo do macrófago, né? Meio que, dá licença, deixa eu me ajeitar aqui. E os dois iam ficar um núcleo do ladinho do outro ali, apertadinho. O que não aconteceu, tá vendo que o núcleo está por cima? Então, eu achei interessante, assim, que às vezes a gente pode confundir mesmo. No meu ponto de vista, não é um neutrófilo, mas eu ficaria atenta para procurar novas células, né, pela lâmina toda, que poderiam estar ali. Ah, Cássia, tem alguma importância clínica? Bom, eu acharia que se o macrófago fagocitou esse segmentado, é porque ele considera que esse segmentado ele é um agente agressor, está causando um dano. Será que esse segmentado não tinha dentro dele, talvez uma bactéria, alguma coisa que fez dele um agente agressor também, e o macrófago resolveu fagocitar tudo? Não sei. Mas eu acho interessante relatar quando você vê. Será que seria um processo autoimune também? O macrófago fagocitando as próprias células do organismo? Também não sei. Nosso papel é ver, nesse caso, eu relataria assim, não nesse, porque eu discordo, mas eu ia ficar atenta se eu visse outros macrófagos neutrófagos. Eu relataria assim, e se o médico me perguntar, eu falaria, doutor, se fagocitou é porque pode estar causando um processo imune, ou pode ter sido alguma coisa que o segmentado fagocitou e o macrófago entendeu como sendo um agente agressor, ele resolveu fagocitar também. Eu procuraria pela lâmina outros segmentados também, né, que parece que não deve ter nenhum segmentado nessa lâmina, com alguma coisa dentro, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, gente, quando você vê alguma coisa intracelular, se você vê uma bactéria, uma célula com capacidade de fagocitose, dentro dela alguma coisa, significa que aquela coisa está causando dano ao organismo. Por algum motivo está causando dano. Então, isso é sempre um dado importante. Bom, esse exemplo aqui é interessante. Na realidade, nós temos 3 estágios diferentes aqui. Então, o que seria isso aqui? Seria, igual eu te falei, o macrófago que fagocitou hemácias. Eu consigo identificar as hemácias aqui. Olha só, elas estão dentro dele, elas estão no limite do citoplasma, então elas estão dentro dele. Tá vendo que elas respeitaram até o limite do núcleo. Olha aquele coisa que eu falei, deve estar por cima. E aí sim ele recebe o nome de eritrófago. Por quê? Porque foi o macrófago que fagocitou eritrócitos, fagocitou hemácias. Então recebe o nome de eritrófago. Veja bem que, e a gente consegue, tudo bem, temos aqui uns vacúolos do mesmo formato da hemácia. Significa que aqui já teve uma hemácia que foi fagocitada e foi metabolizada. Então ficou o vacúolo. Porém, aqui tem umas hemácias íntegras, não dá pra gente identificar. Então, presença de macrófago eritrófago. Cássia, mas como que o macrófago vai fagocitar a hemácia? Hemácia é um agente agressor? Como assim? Sim, gente. Hemácia, ela é importante, ela não é um agente agressor a partir do momento que ela está no lugar certo, fazendo a função dela, que é no sangue periférico. Aqui a gente está falando de cavidade. Então, se você tem uma hemácia em uma cavidade, ela não tem que estar ali. Ali não é o local dela, dentro de uma cavidade pleural, por exemplo. Então, ali não tem que ter sangue, ela não tem que estar ali. Você encontra células mesoteliais, igual a gente está falando, encontra leucócitos. Por quê? Eles têm a capacidade de atravessar a parede do vaso sanguíneo e cair na cavidade. Agora, a hemácia não faz isso, ela não consegue atravessar e cair na cavidade. Então, se você vê a hemácia ali, que por algum motivo está entrando sangue na cavidade.
Então, isso é importante. Então, isso sim é muito importante, você relatar. Então, aquelas hemácias que vieram junto na punção, pode, assim, elas estão presentes na cavidade. Pode que muitas vezes também o médico, na hora de puncionar, ele, por um acidente, ele atinge um vaso sanguíneo e vem sangue junto. Mas no caso, se você vê macrófago eritrófago, você está afirmando que aquelas hemácias que vieram juntos não foram acidentes de punção, que eles estão realmente na cavidade. Então, por algum motivo, o paciente está tendo derramamento de sangue na cavidade, isso é importante. Então, seria isso, macrófago eritrófago. Essas hemácias, sim, são agente agressor, sim. Então, e se eu ver isso aqui, o que chama isso aqui? Chama siderófago, que é macrófago que fagocitou pigmento de hemosiderina. O que é isso? A hemosiderina seria uma espécie de um segundo estágio do macrófago eritrófago, porque o macrófago, ele fagocita a hemácia, ele metaboliza a hemácia. Olha uns pigmentozinhos aqui, ó, de hemoglobina, que no segundo momento que ela é metabolizada, ela vira hemosiderina. Então, esses pigmentos de hemosiderina significam o quê? Que ali, esse macrófago um dia foi macrófago eritrófago, agora ele é um hemosiderófago. Significa um siderófago, né? Significa o quê? Que esse sangue já está, ó, há mais tempo. Quanto tempo, Cássia? Eu não sei lá, uma semana, um mês? Não sei, eu preciso pesquisar isso melhor. Quanto tempo demora desse estágio para isso? Mas isso já significa que aquele sangue está há mais tempo naquela cavidade. E se eu ver um macrófago contendo cristal de hematoidina, que seriam esses cristais aqui, ó, ele tem siderófago, né, e tem esses cristais de hematoidina. Esse aí é um terceiro estágio. Depois que você tem pigmento de hemosiderina, a hemosiderina, ela se cristaliza em cristais de hematoidina. Então, você vai ver esses cristais. Então, presença de macrófagos com cristais de hematoidina. É muito lindo. Olha o tamanho, né? Vou pegar aqui que tem dois linfócitos aqui, né? As hemácias, para você ter uma noção do tamanho que é essa célula. Então, são células grandes, então não tem erro. Tá, gente? Isso aqui é muito importante relatar. E esse caso aqui? O que a gente tem aqui? Aqui eu tenho um macrófago cheio de vacúolos. Esses vacúolos aqui estão o formatinho da hemácia. Só que eu não posso falar que é um macrófago eritrófago, ou é um eritrófago, né? Porque eu não estou vendo hemácia mais, mas isso aqui, epa, me chama atenção. Eu posso procurar pela lâmina, que com certeza eu vou encontrar com hemácia, tá? Aí sim vou poder falar, mas eu vendo só por isso aqui, eu só posso falar que é vacuolizado. Agora isso aqui, gente, quando você vê esses vacúolos pequenininhos, todos certinho, já era para ter emendado, né? Na verdade, isso aqui não é vacúolo. Isso aqui é gordura, tá? Então, isso aqui é um derrame, provavelmente a gente chama disso muitas vezes de quilotórax, tá? Quando cai, no caso, triglicérides, né, na cavidade. Por algum motivo está caindo, tem que ser relatado isso aqui para o médico, tá? Tem que ser relatado na citologia descritiva. E esse aqui? Seria um macrófago. Olha só o tamanho desse macrófago com relação ao tamanho das outras células. A gente fala, isso aqui é pigmento de bilirrubina. Então, foi no fluido peritoneal, presença de macrófagos com pigmento de bilirrubina. Significa o quê? Que por algum motivo está caindo bile na cavidade peritoneal. O paciente tem algum problema a nível, né, de fígado, de vesícula, então já é uma dica para o médico, né? Aquilo que eu sempre falo, gente, na maioria das vezes a gente não dá diagnóstico, a não ser que você vê uma bactéria, meningite, vê uma levedura, igual a gente viu nos segmentados, pá, diagnóstico. Mas na maioria das vezes a gente não dá o diagnóstico, a não ser que você vê o bicho lá, né? Você vê sinais que são importantes relatarem para o médico poder associar com outros sinais, outros diagnósticos que ele tem do paciente e fechar um diagnóstico do paciente final, né? Então, pigmento de bilirrubina é importante relatar. Já essa célula aqui, olha só,
macrófago em líquido pleural que fagocitou linfócitos e hemácias. Olha só, aqui sim eu concordo com, inclusive esqueci de colocar referência, agora que eu estou vendo, body fluids, mesma coisa que a referência aqui, tem, faltou referência, aí mesmo referência aqui, vou colocar, que realmente fagocitou esses linfócitos, porque veja bem, os núcleos estão todos assim, ajeitadinhos, apertadinhos, esse aqui empurrou um pouquinho o núcleo, eles vão se ajeitando e vão entrando lá dentro, quer dizer, aí que sim fagocitou linfócito. Ah, Cássia, por que fagocitou linfócito? Mesma coisa, o macrófago entende que aquele linfócito, ele está causando agressão, ele é um agente agressor, naquele momento ali na cavidade, ele é um agente agressor. Será que é uma doença autoimune? Não sei. O nosso papel é presença de macrófagos fagocitando linfócitos e hemácias, no caso, né? Ok, gente. Vamos falar agora de células mesoteliais. Então, agora vamos falar de células mesoteliais. Então, só relembrando, toda a cavidade ela é recoberta por uma membrana chamada mesotélio, e o mesotélio é formado por camadas de células mesoteliais. Então, as células mesoteliais elas estão em íntimo contato com a cavidade, de modo que elas podem aparecer no líquido cavitário por uma simples descamação natural. Então, elas descamam e caem na cavidade, então, ocasionalmente, elas podem aparecer. Como pode ser também por um processo inflamatório, por algum motivo está tendo um dano celular na cavidade, então elas vão descamar, porém de uma maneira mais intensa. Então, vão aparecer mais células mesoteliais. E justamente por causa desse estímulo, dessa inflamação, muitas vezes as células mesoteliais elas adquirem características diferentes, formatos diferentes. Então aqui a gente vai ver os diferentes formatos que as células mesoteliais podem aparecer, porém também algumas características muito peculiares dela que fazem com que a gente não tenha dúvida na hora de identificar uma célula mesotelial. Então vamos ver. Bom, então as células mesoteliais com relação ao citoplasma. Então aqui nessa lâmina a gente tem um infiltrado de células mesoteliais. Então a gente pode observar que com relação ao citoplasma, muitas vezes esse citoplasma ele pode ser bem clarinho, bem desbotado, igual esse aqui, igual esse aqui. Bem, isso aqui, tudo é célula mesotelial. Então vamos começar pelo citoplasma. Porém essas aqui, olha só, o citoplasma mais azul, mais basofílico. Elas são mais, diremos, reativas por um estímulo qualquer na cavidade. Então, pode ser tanto do cinza pálido ao azul escuro. Com relação ao contorno citoplasmático, pode ser um contorno meio indefinido, meio apagado, igual aqui, por exemplo, a gente não consegue ver o contorno certinho, como pode ser também um contorno bem definido. O que mais? Com relação ao tamanho do citoplasma em relação ao tamanho do núcleo. Então, a gente pode ter célula mesotelial com um citoplasma grande, inclusive a célula é toda grande, né? O volume do citoplasma é maior do que o volume do núcleo ocupado na célula. Como a gente pode ter também uma célula mesotelial, vamos pegar essa aqui, ó, que é pequenininha, e o núcleo é quase que o volume todo da célula. Então, isso não dá para a gente definir, todas as características podem variar, então não dá para a gente definir isso como célula mesotelial. Com relação ao agrupamento, elas podem aparecer isoladas, igual aqui, ela está isolada, aqui. Como elas podem aparecer agrupadas? Então aqui, ó, aqui a gente tem um agrupamento, elas descamaram um trio, né, de 3. Eles descamaram as 3 de uma vez, como ela pode descamar sozinha também. Aqui também parece que elas estão meio que agrupadas, mas aqui também. Porém, uma coisa que a gente não pode deixar de notar, que é importante quando a gente for ver células malignas daqui a pouco. Você consegue delimitar aonde começa e aonde termina cada célula. Então, aqui a gente consegue ver que tem um limite entre uma, apesar de elas estarem agrupadas, você consegue ver um limite
separação entre elas. Aqui você vê mais claramente ainda. Aqui talvez, não sei, aqui talvez uma juntou do lado da outra, não está exatamente agrupada. Então você consegue ver essa diferença. Certinho? Com relação às características nucleares, aí sim a gente consegue ver um padrão mais homogêneo. Olha só, isso aqui também a gente tem um infiltrado de células mesoteliais. Então o que a gente pode observar? Que a maioria delas, o núcleo, ele tem um formato muito regular. O núcleo, ele é bem redondinho. Pode observar que isso é um padrão entre elas. E a gente consegue ver exatamente o contorno nuclear. Ele é muito bem definido, é muito redondinho. E outra coisa muito importante também, que para mim é a coisa mais importante para a gente identificar que é uma célula mesotelial, a distribuição da cromatina. É o que a gente chama de cromatina salpicada. É como se ela tivesse salpicada ali, uma peneirazinha ali, tá vendo? Então você pode ver que a distribuição da cromatina é muito semelhante entre as células mesoteliais. Aí se possui padrão que chama de padrão salpicado. É uma distribuição homogênea. Ela é toda por igual por todo o núcleo. Agora, por exemplo, a gente pode ter célula multinucleada. Não tem problema nenhum. Olha, multinucleação. A gente pode ter também núcleo mais periférico. Olha aqui, ó, esse núcleo totalmente pro canto. Redondinho, bonitinho, cromatina salpicada, mas está todo no canto. Como a gente pode ter núcleo mais central também. Então, a posição do núcleo pode variar. Vamos ver a outra lâmina está melhor. Essa aqui, por exemplo. Presença de nucleolo. Então, o núcleo, muitas vezes a gente vai ver nucleolo. Também pode acontecer. Deixa eu só aproveitar essa outra lâmina aqui. O que eu falei de aglomerado, né? Assim, células agrupadas. Olha só, a gente vê aqui um agrupamento de células. Na hora que é descamado em grupo. Só que você vê nitidamente, assim, nitidamente não, né? Mas dá pra gente perceber o contorno de cada célula. Aqui, olha, outro agrupamento, que você vê elas meio separadinhas aqui, mas elas estão unidas. Aqui já não é agrupamento, aqui já é uma célula multinucleada. Aqui tem um agrupamento, aqui tem outro agrupamento. Então é muito comum você ver agrupamento de células mesoteliais, que elas descamaram tudo junto. Então voltando aqui para essa célula mesotelial, olha só, essa aqui, ela tem nucleolo, núcleo redondinho, cromatina salpicada, e olha o nucleolo aqui, bem evidente, também pode acontecer. Olha aqui, já que o contorno, nós já falamos de contorno citoplasmático, ele não tem que ser regular, não tem que ser certinho igual o núcleo, o contorno nuclear, né? O contorno citoplasmático já está meio irregular, também pode ser. Então, gente, para mim, eu consigo identificar uma célula mesotelial basicamente pelo núcleo. É o núcleo redondinho e cromatina salpicada. Estamos entendidos? Próxima lâmina. Essa lâmina aqui. Agora a coisa já começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque a célula mesotelial, ela também possui a capacidade de fagocitose. Então, se ela vai fagocitar, você pode ver muitas vezes o citoplasma com vacúolo. Significa que ela fagocitou alguma coisa ali. Então, muitas vezes, você pode, por causa desse citoplasma vacuolizado, você confundir com macrófago. Então, essa lâmina aqui, se eu visse essa situação no microscópio, essa aqui eu não teria dúvida de ser uma célula mesotelial. O núcleo está redondo, bem regular, cromatina salpicada. O citoplasma não está regular, parece que tem uns vacúolos aqui, mas eu não teria dúvida que é uma célula mesotelial. Esse aqui eu não teria dúvida que seria um macrófago. Por quê? Porque o contorno nuclear todo irregular, a cromatina não está homogênea, não está esse padrão salpicado todo certinho, está toda homogênea. O citoplasma irregular, com vacúolo. Então, isso aqui eu também não teria dúvida e colocaria que era um macrófago. Agora, essas luzes aqui eu já ficaria na dúvida. Porque esse contorno aqui, então, tem um defeitinho aqui. Isso aqui é um artefato, tá, gente? O contorno nuclear está certinho, mas a cromatina não está tão salpicada, não está tão parecida com essa aqui. O citoplasma já está vacuolizado, mas, né, como eu falei, a célula mesotelial ela pode adquirir sim, ela pode fagocitar sim.
e à medida que ela vai fagocitando, ela pode ser que ela muda um pouco a morfologia dela, então assim, já não fica uma coisa tão certa de identificar. Esse aqui também ficaria na dúvida se é um macrófago, se é uma célula mesotelial, porque a cromatina já não está tão certinha, o núcleo está mais ou menos regular, tem vacúolo, o citoplasma está mais certinho, geralmente o macrófago, o citoplasma é mais irregular. Então, realmente, então assim, só para falar que gera dúvida sim, gente, a gente tem muita dúvida. E é isso, é discutir com o colega o que você acha, é discutindo com o colega, é fazendo, é praticando, que a gente vai ficando cada vez mais acostumados, mais habituados com a morfologia. Mas vai gerar dúvidas sim. Vamos ver outro. Esse aqui, por exemplo, essa situação aqui. Aproveitando, né, que ó, 2 anéis de cinete, né, 2 anéis de cinete aqui, né, aí não tem dúvida que é macrófago. Agora, esse material aqui, olha só, essa célula até tá um pouquinho salpicada cromatina, né? Provavelmente isso aqui é uma célula mesotelial que adquiriu fagocitose, que fagocitou, então eu classificaria como macrófago, tá? Agora, por exemplo, essa aqui provavelmente eu falaria que é uma célula mesotelial, essa aqui não sei, a cromatina já não tá tão salpicadinha. Então, a maioria dessas células aqui seriam macrófagos, tá? Talvez essa aqui, né, no microscópio a gente consegue mexer no micro, consegue ver direito, na foto não fica tão bom assim. Provavelmente essa aqui eu falaria que é uma célula mesotelial, por causa do núcleo redondinho, definida, talvez essa aqui também. Mas o restante tudo é macrófago. Essa aqui eu já classificaria como uma célula mesotelial. Olha só, o citoplasma já não está definido, tem vacúolo, porém a cromatina está muito bem distribuída, não está só picadinho, bonitinho, mas está muito bem distribuída. O contorno nuclear muito bem definido, parece que tem até um nucleolozinho aqui. Eu definiria essa célula como célula mesotelial, realmente, né, o que o livro está falando. E essas aqui eu já defino como linfócito. Isso aqui como, né, uma célula rompida que a gente não considera. E essa aqui, cara? Bom, aí vamos lá. Nesse material aqui, eu classifico essas duas como célula mesotelial, justamente por causa dessa conformação aqui, né, esse aglomerado, né, linfócito não tem aglomerado assim, muito menos macrófago. Então, que a gente chama de window, né? Tem até uma aqui parecida, ó, só que mais fraquinho. Aqui eu chamei, aqui ó, tá vendo aqui? Esse formato aqui, elas estão aglomeradas, mas parece que uma quer separar da outra, né? Então forma esse window, né? Esse vão entre elas, né? Então aqui, essa aqui sim, com certeza seria uma célula mesotelial, justamente por causa desse formato aqui. Agora essas aqui eu já não falo que é célula mesotelial, eu falaria que eram todos macrófagos, né? Segmentados, um linfócito. Agora isso aqui tudo macrófago, tá? Ah, Cássio, mas a cromatina está salpicada sim, provavelmente ele pode ter vindo sim de uma célula mesotelial. Mas não interessa, aqui está fazendo papel de macrófago, está muito característico, assim, um vacúolo. E olha só, e aglomerado também, né? Não está dando para definir muito bem o limite de cada célula, mas todos aqui seriam macrófagos. E aqui? Aqui eu já chamo essas 3 células aqui de células mesoteliais, tá? Contorno nuclear definido, cromatina salpicada, tá mais periférico, lembra até um plasmócito, né? Mas não, célula mesotelial. Linfócito e um macrófago. Aí aqui não tem dúvida, né? Seria um macrófago. Bom, agora nós vamos falar mais sobre célula mesotelial, mas vamos pegar um gancho e já entrar nas células com características sugestivas de malignidade. Finalmente, nosso último tema. Não cabe a nós aqui identificar o tipo de célula, a origem, se ela é maligna, se não é maligna. Não cabe a nós isso. A gente não... essa coloração, os conhecimentos não são suficientes para a gente chegar nessas conclusões.
Entretanto, a gente tem que saber identificar uma coisa que não é normal, que a gente não está acostumada. E as células, muitas vezes, elas apresentam sinais para a gente que a gente vai poder, pelo menos, confiar e alertar na citologia descritiva para que mais exames sejam feitos, para que mais investigações sejam feitas. Bom, então, o que seriam essas características sugestivas de malignidade? O que seria uma célula maligna? Então, célula maligna é uma célula cancerosa, que ela teve uma alteração ao nível de DNA, e essa alteração vai fazer com que a célula se multiplique de uma forma desorganizada, desordenada, de uma forma rápida. E alguns sinais nos dão a impressão que alguma coisa não está correta, alguma coisa de muito errado não está certo naquela situação ali, e que vai nos atentar vai nos dar essa sensação mesmo de multiplicação desordenada, fora do normal. Então, vamos ver algumas dessas características. Vamos lá. Bom, o que temos aqui? Nós temos dois exemplos. Nesse primeiro caso, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo células isoladas, né? Um segmentado, linfócitos, monócitos. E a gente também está vendo duas células aqui, células mesoteliais, duas células isoladas. Mas o que nos chama atenção aqui é esse aglomerado celular. Então, na realidade, eu não sei se isso aí é uma célula multinuclear, com muitos núcleos, ou se é uma célula, várias células agrupadas, porém eu não consigo ver uma limitação quando começa uma e quando termina uma célula, e quando o limite de cada célula, né, o citoplasma, né, o contorno citoplasmático. Isso, né, não chama atenção, isso não é uma coisa normal. A gente viu, né, célula mesotelial, porém não dessa forma, com tanto núcleo assim. Então, nesse caso que nos chama atenção, é bom a gente, na citologia descritiva, a gente colocar presença de células multinucleares, células gigantes, multinucleares, sem contorno citoplasmático definido. Ao contrário, então isso aqui nos dá uma sensação mesmo de desordem, vamos pensar assim, né? Ao contrário dessa aqui, olha que bonitinha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 células agrupadas. A gente consegue ver nitidamente aonde o contorno de cada célula, onde termina e onde começa outra célula. Então, nesse caso aqui, a gente pode já dá uma sensação mais de ordem, vamos dizer assim, né? Então, só para a gente comparar. Agora, Cássia, na hora de contar, eu não conto isso aqui. Eu não conto isso aqui como uma célula mesotelial, como, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, eu não conto. Isso aqui não entra na minha contagem. O que entraria seriam essas aqui, né? Que eu já consigo definir. E essa aqui entraria, sim, na descrição, no laudo, na descrição. Essa aqui, já pelo contrário, eu consigo contar 5 células mesoteliais, um segmentado e um macrófago. Bom, se a gente olhar aqui na legenda da figura, aqui está falando que pode ser confundidas com células malignas. Então, na realidade, o body fluid está falando que essa célula não é maligna. Seria um cluster, né, de células mesoteliais, um aglomerado de células mesoteliais. Tudo bem. Mas por que ele sabe isso? Porque, obviamente, isso aqui é um caso clínico que já tem um diagnóstico definido, não só por isso aqui, mas por outros exames. Então, isso aqui, na realidade, ele está afirmando aqui que não é uma célula maligna. Mas, novamente, não cabe a nós aqui falar que é ou que não é. Cabe a nós nos atentarmos para esse tipo de alteração e descrevermos no laudo. Ok, então vamos ver mais. Aqui, mesma coisa, a gente tem células, um aglomerado celular, em que uma coisa aqui nos chama atenção que no outro não tinha. A gente vê superposição nuclear também. Olha só, esse núcleo aqui, ó, está em cima desse. Então, todas é um aglomerado de células, um agrupamento celular,
Não tem contorno, apesar que aqui eu estou vendo contorno citoplasmático, mas eu não estou vendo contorno citoplasmático aqui. Então, eu tenho presença de aglomerados, agrupamentos celulares, sem contorno citoplasmático definido, presença de superposição nuclear e presença de nucleolos. Então, mais uma vez, é interessante relatar dessa forma. Eu não conto essa estrutura lá na minha, tantos por cento segmentado, tantos por cento de linfócito, mas porém eu relato essa condição. Tá? Aliás, eu nem posso garantir que isso aqui é uma célula mesotelial. A gente não pode nem garantir isso, muito menos contar. Tá, essa situação aqui, né, só tá complicando. Olha só para você ver, essa situação que dá ainda mais a sensação ainda de desordem. E aqui sim a gente tem uma metástase, um carcinoma metastático. Então, assim, a gente que veio lá do estômago e deu metástase na cavidade pleural. Então, aqui sim a gente tem uma situação bem bizarra mesmo. Então, a gente tem um aglomerado de células multinucleares, sem contorno citoplasmático, alguns definidos aqui, né? Mas a maioria, olha só. Temos superposição nuclear, temos presença de nucleolos, olha aqui. Então, a gente tem que relatar. Então, assim, isso são coisas que a gente vê que não é normal. Isso não é comum da gente encontrar nos derrames. E essa situação aqui? Essa situação a gente tem, beleza, a gente tem um aglomerado, olha só o tamanho das células e olha o tamanho disso aqui, uma coisa imensa, né? E isso aqui a gente, não sei, né, a foto não está muito nítida, não estou vendo nucleolo, não sei, pode ser que tenha, tem algumas superposições nucleares aqui também. Eu consigo até ver, assim, tá vendo assim, os contornos citoplasmáticos, ok? Tá vendo aqui? Até aqui que a gente consegue ver. Então, né, a gente pode, então olha só, a gente tem um tumor de câncer de mama, carcinoma de câncer de mama, células em bola que fala, né? Então, isso aqui, gente, né, já foi diagnosticado que são células malignas, mas o que me chama atenção aqui, além, obviamente, do tamanho, né, é a sensação tridimensional. Então, porque, veja bem, até coloquei um esqueminha aqui. Numa divisão normal, as células elas vão se dividindo e vão se sobrepondo em camadas, que é o normal do desenvolvimento celular. Agora, numa célula, num tumor maligno, uma neoplasia maligna, olha só, elas não têm muito essa ordem de superposição em camadas, é uma coisa meio que aleatória. Então, forma essas sensações tridimensionais. Então, isso aqui também é outro, apesar da gente estar vendo contorno citoplasmático aqui também, apesar que tem sobreposição nuclear, a gente tem essa sensação tridimensional que a gente não pode deixar de chamar atenção com relação a isso e ligar uma luzinha no diagnóstico. Então, vocês estão vendo que muitos sinais podem ou não ocorrer. Né? Então, por exemplo, superposição nuclear, presença de nucleolo, principalmente se for mais de um nucleolo no núcleo, presença de contorno citoplasmático não evidente, essas aglomerações, né, tridimensionais. Olha só, essa aqui também é outro tipo de anormal de agrupamento celular. Olha só, isso aqui, olha só, elas estão isso aqui é o que a gente chama na histopatologia de fila indiana. Elas estão em fila indiana, né, uma atrás da outra. Isso não é normal. Geralmente você vê aquela plaquinha de células, né? Vamos pegar aqui, vamos ver se tem algum exemplo aqui bacana. Aqui, tá vendo? Você vê elas em placa. Essa aqui também tem uma sensação um pouquinho tridimensional, se for pensar, né? Elas estão em placa. Essa aqui não, tá vendo? Elas estão uma atrás da outra. Então, isso aqui também não é normal. Ok. Vou dar isso aqui pra cá. Aqui, ó, células de carcinoma. Células pequenas. Mostrando a fila indiana. E moldamento
de nucleolo. Não tô vendo nucleolo. Vamos ver, o que mais? Esse aqui é uma coisa muito bizarra. Olha o tamanho do núcleo. Aqui é só o núcleo com relação às outras células. Então bem aberrante, né? Então aqui a gente tem uma célula multinucleada. Não estou vendo assim, núcleo, sobreposição nuclear, provavelmente tem aqui. Nucleolos, né? Isso aqui está parecendo um nucleolo, dois nucleolos no mesmo núcleo. Então isso é um adenocarcinoma. Então, bem evidente, né? Aqui a gente tem um canibalismo celular. Também é um sinal de malignidade. Olha só, o tamanho da célula fagocitando. Porque isso aqui não está com cara de... Quem que fagocita? Segmentado, macrófago e algumas vezes células mesoteliais. Isso aqui não está com cara de célula mesotelial. Então a gente não tem aqueles vacúolos, aqueles citoplasmas bonitos. Então a gente, critério de malignidade também. E essas aqui? Tá, Cássia, aqui você não tem essas células gigantes, né? Porque agora tá fácil, né? Células canibalismo, células enormes, gigantes, esse arranjo estranho, diferente, né? Esse arranjo tridimensional, essas células estranhas. Mas só que aqui você não tem esse padrão de tão bizarro. Tudo bem. Mas olha só, isso aqui me chama muita atenção. Olha só, você vê... Isso aqui, eu não considero isso aqui um linfócito. Primeiro, está muito grande. Isso aqui está enorme para ter o tamanho de um linfócito. E também, assim, pela coloração dá para falar direito por causa da foto. Mas olha só, essa célula com 4 núcleos. O linfócito, ele pode ter contorno nuclear irregular. São aqueles núcleos meio doidão, né? Mas só que linfócito multinuclear não existe. E também então isso me chama atenção, quer dizer, e também outra coisa que me chama atenção também são essas projeções no citoplasma, como se fosse projeções, como se fosse pseudópolis, aquela sensação da célula querendo invadir, tá? Isso também me dá uma sensação de desordem, de alguma coisa de errado não está certo. Então eu também dou uma sinalizada. Tá, Cássia, mas isso aqui, olha só, a legenda do Body Foods fala que é um câncer de mama metastático. Que aqui eu tenho 2 células mesoteliais, né? Não, isso aqui é câncer metastático. Nossa, lembra muito célula mesotelial, muito. Né? O citoplasma redondinho, definido, o núcleo redondinho, a cromatina não está lá muito salpicada, esse aqui está bonitinho, lembra muito. Então, muitas vezes mesmo, gente, a gente não vai conseguir, de cara, assim, pensar em câncer. Agora, uma dica que eu dou é que quando a gente vê, quando você vê muita célula mononucleada, ausência de leucócito, nem sempre isso vai ser sempre assim, mas quando você vê muita célula mononucleada, ausência de leucócito, segmentado, de macrófago, isso me chama muita atenção, tá? Isso aqui poderia ser sim passado batido e a pessoa poderia contar com uma célula mesotelial, sim. Porém, todas assim, será que não tem nenhum leucócito, nenhum segmentado, citometria lá em cima? Então, assim, ainda mais com essa inclusão aqui que está falando, né? Inclusão intracitoplasmática, não sei, que isso aqui veio de uma célula de câncer de mama, não é um tipo de secreção, sei, mas é difícil mesmo. Eu fiz questão de colocar essa lâmina para mostrar que não é fácil. Tá? A gente pode realmente comer gato por lebre mesmo. E esse caso aqui, olha só para você ver. Aqui tá falando, aqui nós temos
célula mesotelial, linfócito, né, um macrófago, e também tem umas células de câncer de mama. Olha só, gente. Então, assim, muitas vezes a gente passa um aperto, né? Então, olha só, essa célula aqui me chamaria atenção, porque eu pensaria em mesotelial, só que a mesotelial, tá, tudo bem, ela pode ser multinucleada, mas esses núcleos estão estranhos. Parece que ele partiu em 3, não está passando multinucleação. Tem um nucleolo aqui, tá, uma célula mesotelial pode ter nucleolo. Então, assim, a gente tem que ser atento também que nem sempre as alterações de malignidade estão tão evidentes, tá? O que tem que nos acender uma luzinha para a gente tomar muito cuidado e prestar muita atenção é quando a gente só tem um infiltrado mononuclear. E relembrando, a gente já viu essa lâmina, lá quando a gente falou de linfócito, então aqui a gente tem um padrão linfocitário, só tem linfócito, a maioria deles é linfócito, um macrófago aqui, mas a maioria é linfócito. Então, nesse caso, o diagnóstico desse caso é uma tuberculose. Note a ausência de células mesoteliais. Então, isso aqui também pode falar a favor, sim, de malignidade, mas no caso desse paciente era uma tuberculose, mas também a gente tem que ficar muito atento quando só tem linfócitos e os linfócitos apresentam sempre o mesmo padrão celular. Tá? A mesma morfologia celular. Ok? Ufa, gente. Desculpa pelo tamanho da aula, mas não teve jeito. Eu tentei resumir ao máximo, mas são muitas informações. Então, se vocês quiserem fixar mais, vejam mais vezes, vão vendo aos pouquinhos, célula por célula, para a gente poder fixar. E para fazer essas aulas, eu usei esse livro aqui, ó, Body Fluids, aqui, ó, ok? Esse meu livro aqui é a 3ª edição, deixa eu ver, eu acho que ele é de 2000 e... tem bastante tempinho, viu, gente? Deixa eu ver de quando que ele é. Onde está aqui? 1992. Eita, tem muito tempo. Mas você vê que ele é super atual, tá? Com certeza tem outras edições novas saindo. Mas assim, isso aqui, gente, isso aqui é minha bíblia. Desde quando eu comprei, eu acho que foi mesmo 94, 96. Ele é de 92. Desde quando eu comprei esse livro, eu não fico sem ele. Então, todas essas fotos que eu tirei desse livro, tá? Tá aí a referência. Então, se alguém tiver interesse em aprofundar mais no tema, esse é o livro de referência para citologia de líquidos. E agora, mais uma coisa, eu falei para vocês que a última aula seria hoje, mas aí eu pensei bem e vou fazer mais uma quinta aula que será sobre estudos de casos clínicos. Então, o que eu fiz? Eu estou fotografando, eu estou juntando uma série de lâminas do laboratório. Então, estou fotografando algumas partes que eu acho mais interessante. Estou indo no prontuário do paciente para saber o caso clínico para a gente poder discutir. Então, já está no forno, daqui a pouco eu estou liberando, aí eu prometo que vai ser a última. Até lá, um abraço e boa noite para todos.